Olá, sou Marcelo Amazonas, bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje vou fazer mais um episódio relacionado à harmonia funcional, mais um que vai lá para a nossa playlist de harmonia funcional. Assim a gente vai avançando e daqui a pouco a gente está fazendo análises harmônicas. Vou falar sobre funções harmônicas. Uma tonalidade se estabelece a partir do momento em que uma determinada sucessão melódica ou harmônica produz algo que se assemelha até certo ponto com um campo magnético, onde alguns acordes atuam como ímãs, eles são o centro de atração, e outros como objetos atraídos. Na música, esse fenômeno, esse movimento, ele acontece ciclicamente, através da alternância constante entre esses acordes de atração e os atraídos. Os de atração que sugerem movimento, expectativa, como a gente já sabe, e os atraídos, repouso ou resolução. E essa alternância que constitui a força motriz da continuidade harmônica, é ela que gera o movimento harmônico. Tendo essas relações em mente, você precisa saber que existem dois fatores que vai determinar o que a gente chama de função. Uma é o grau de atratividade e a outra é aonde o acorde se encontra, qual a posição dele dentro do ciclo. O termo função ele foi usado pela primeira vez pelo musicólogo alemão Hugo Riemann, que no final do século XIX criou uma nova sistematização da harmonia tonal, que passou a ser conhecida como harmonia funcional. Com o princípio fundamental dessa teoria dele, o Riemann ele estabelece que são apenas 3 as funções que um acorde pode executar dentro de uma progressão tonal. A função de tônica, que dentro da continuidade harmônica significa repouso ou resolução. Função de dominante, na continuidade representa movimento, tensão ou expectativa. E a função de subdominante, que também representa movimento, expectativa, mas em um grau menor. Bom, com base nessas ideias do Riemann e nos princípios de similaridade entre tríades, tétrades e pêntrades que a gente já viu aqui no canal. Se você quiser assistir, é só clicar no link aqui que eu estou colocando. A gente pode ver então que se formam duas categorias, a das funções gerais e das funções específicas. A das funções gerais, que são essa tônica, subdominante e dominante, elas são comuns a todos os acordes, mas existe uma subdivisão no que diz respeito à função específica do acorde, que é entre os originais e os similares. Então, os originais que têm função geral são 1, 4, 5, e os similares eles são todos os demais que têm função específica. Agora eu vou fazer uma geral bem rápida nas notações dos acordes de acordo com a simbologia de cada um deles. Para a identificação do tipo de acorde, a gente usa a letra e o numeral, conforme a gente já está acostumado, pelo menos a maioria de nós. Então eu coloco o X aqui representando qualquer nota, tá? Então a gente tem, por exemplo, X7, X com sétima, menor com sétima, o acorde maior com sétima maior, enfim, como a gente está acostumado. Para localizar o acorde, a gente usa os algarismos romanos, né? 1, 2, por exemplo, como você vê aí, quarto menor, bemol 13, etc. E para a descendência do acorde, que indica o acorde de base, a gente também usa os números romanos, mas com as inversões e omissões indicadas, conforme você vê aí no exemplo. No contexto geral, a gente tem as 3 funções gerais, né? Tônica, subdominante e dominante. E na notação de função específica, a gente usa as notações abreviadas, né? Original, OE, relativo, antirrelativo, que nem você está vendo aí, inversão, inversão, omissão fundamental e omissão da sétima, né? OM7. A gente vai ver no exemplo agora, bem claro, agora dentro do campo harmônico aqui. A gente vai ver com as tríades, porque elas já são as responsáveis pela definição do acorde, tá? Então a gente tem os acordes com as funções atribuídas, tônica, subdominante e dominante. Os originais. Agora, vamos ver os que podem ocupar a mesma função, baseado no que a gente viu, que a gente falou até agora. Nota comum, relatividade, antirrelatividade e tudo mais. Então vamos começar pela tônica. Então vamos ver, o antirrelativo aí que a gente tem as duas notas em comum, o Mi e o Sol. Então olha, esse terceiro grau, eu vou anotar, ele também vai poder ser tônica por antirrelatividade, né? Ele está acima. E agora eu vou colocar o Dó ali no ponto, fazendo a outra oitava ali, para a gente poder ter uma relação melhor aqui com o Lá menor. Então a gente vê também que o Dó, por relatividade, ele também tem duas notas em comum. Então por relatividade ele também vai poder ser tônica, por relatividade
relatividade. Agora vamos ver os subdominantes que estão relacionados ao subdominante que podem fazer o papel dele. Mesma coisa, a relatividade, nós como relatividade, antirrelatividade. Então, o relativo dele vai ser esse Ré menor, esse segundo grau. Então, ele também pode ser subdominante por relatividade. E acima dele nós temos também o Lá menor, que também vai poder ser subdominante. Ele já é tônica por relatividade e também pode ser esse acorde ocupando várias funções, dependendo, né, do grau de atratividade, de onde ele se encontra lá no ciclo. Então, olha lá. Também vai poder ser subdominante o sexto grau, tá bom? Agora vamos ver os que estão relacionados ao quinto grau. A gente tem o terceiro grau. Esse é legal, eu falei, ó, ia falar aquela hora, agora eu tô falando agora. Ele também atua como dominante, também tem duas notas em comum, e nesse caso aqui ele tem uma nota importante em comum, que é o Si, né, que acaba sendo aquela lead nota, né, a nota sensível tônica, né, que acaba levando, e são difíceis, são raros os casos da gente encontrar, né, o terceiro grau fazendo o papel de dominante, que eu conheço, só podia vir dele porque eu amo muito a música dele, o nosso mestre Antônio Carlos Jobim. Você olha lá no final do Luísa, tem uma interpolação, ele coloca lá no meio esse acorde, e você dá uma olhadinha lá no final do Luísa, ele tem Mi menor com o baixo em Sol, ele faz esse papel, é um caso raro, é o terceiro grau fazendo o papel de dominante. E também, como antirrelativo, o sétimo grau também vai poder ser dominante por antirrelatividade, tá bom? E quando a gente for fazer a análise de função específica, a gente faz daquele jeito que a gente já viu, conforme a gente já viu no exemplo, né? Então, olha aí, como uma geral, a gente tem tônicos originais, tônica, subdominante e dominante. Então, para o 1, os que podem fazer o papel do 1, como a gente vê aí, são o sexto grau ou o terceiro menor, ambos menores, né? Então, ambos por essas relações que a gente está vendo agora. No papel do subdominante, a gente pode ter o do quarto grau, pode ter o 2 ou o sexto também, e no dominante, lá no quinto grau, a gente pode ter aí no papel dele fazendo a mesma coisa, ocupando essa função, o terceiro grau menor ou o sétimo diminuto. E esse foi mais um assunto aqui do canal. Esse é um assunto importante. Se a gente não entende funções harmônicas, a gente não entende como as coisas funcionam, como os acordes se relacionam, cadências, esse tipo de coisa. Então, como eu falei, a gente vai cercando esses assuntos que vão para a playlist agora da harmonia funcional, né? Até a gente juntar tudo e poder fazer as nossas análises harmônicas. Se você gostou demais desse episódio, já sabe, compartilhe, ajude, espalhe essas informações, que assim o YouTube ele vai pegando esses dados e tudo e vai empurrando aí, como sempre, como todos nós já sabemos. Então, se você curtiu, quiser colaborar, pode compartilhar e empurrar o canal. E se quiser participar, já sabe, críticas, dúvidas, sugestões de pauta através dos comentários para esse nosso canal, que é mais um canal nesse imenso abismo do binário que vai expandindo, expandindo, expandindo junto com todos nós. Mais uma vez, um grande abraço, bons estudos e até uma próxima.